De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Vamos para mais um De Olho na Inclusão com as principais notícias de acessibilidade que você precisa saber. Estão todas elas aqui no canal do YouTube ONCB na rede. Eu sou Wesley Gamaliel, te convidando para curtir o nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo e ativar o sininho para receber as notificações sempre que o Danilo Sanches Ferrari colocar um conteúdo novo aqui no nosso ONCB na rede. Marcos Aurélio tá de folga. Eu quero chamar aqui para trazer os destaques desta semana Gustavo Torniera. Você começa com os ímpares ou com as pares, Gustavo? Bem-vindo ao De Olho na Inclusão. As pares, viu, Wesley? As pares, obrigado. E oi para os nossos telespectadores também do De Olho na Inclusão. Vamos com os meus destaques, então. Olha só. Passe livre interestadual para pessoas com deficiência ganha emissão digital. Globo abre programa de trainees para pessoas negras e pessoas com deficiência. E acessibilidade na internet brasileira piora em 2024, segundo o Movimento Web para Todos. Gustavo gosta das pares porque ele é um sujeito que divide tudo. Agora, quem não divide nada vai ficar com as notícias ímpares. É você, Aguinaldo Borgatti. Se dividir número ímpar fica quebrado, né? Aquela fração. E aí, Wesley, tudo bem com você? Olá, Gustavo. Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Olha só, Wesley, vou falar sobre o direito que não é respeitado. O Tribunal de Justiça de São Paulo teve que intervir numa situação de um candidato com deficiência que não foi empossado depois de passar num concurso público. Daqui a pouco, todos os detalhes. Vou falar também sobre um projeto de lei que exige obrigatoriedade de aval da Justiça para a esterilização de pessoas com deficiência intelectual. E também, Ministério da Saúde cria grupo de trabalho sobre autismo. É só você me chamar, Wesley, e eu trago todos os detalhes no programa de hoje. Com certeza. Antes, lembrando que o nosso telespectador, o nosso ouvinte, participa aqui pelo nosso chat, também pode enviar mensagem no nosso WhatsApp, é o 119-4915-0041. Fique por aí mesmo, Aguinaldo, porque eu quero saber essa história do Tribunal de Justiça que teve que entrar em campo para garantir o direito de uma pessoa com deficiência. Direito líquido e certo de uma pessoa com deficiência que não foi respeitado pela Prefeitura de Taubaté e teve que ter interferência, então, da Justiça. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a posse de um candidato com deficiência visual no concurso público para instrutor de natação em Taubaté, no interior paulista. Segundo o site Consultor Jurídico, o candidato foi aprovado em primeiro lugar nas vagas reservadas a pessoas com deficiência e foi considerado apto em exame médico admissional. Mais tarde, porém, ele foi desclassificado, Wesley, com a justificativa de que a deficiência visual não seria compatível com a função. O relator do recurso, o desembargador José Eduardo Marcondes Machado, considerou incabível a alegação de incompatibilidade depois da aprovação no exame. Também afirmou que a exigência de um auxiliar não configura impedimento, já que é um direito garantido pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a nossa Lei Brasileira de Inclusão. Direito líquido e certo, violado. A Prefeitura de Taubaté desrespeitou, aí teve que ter interferência da Justiça. Mas aí foram mais de 3 anos nessa luta judicial, Wesley. Até quando, né? Até quando, para fazer valer os nossos direitos, precisaremos recorrer à justiça? Até quando? Felizmente, valeu a Lei Brasileira de Inclusão, que completou aniversário agora em julho, viu, Aguinaldo? E tem uma notícia boa baseada nela. E aí eu que te pergunto, até quando nós teremos que ver e dar esse tipo de notícia, hein? Pois é, precisa haver uma consciência de que o direito é garantido, né, Wesley? E aí, o que causa a incomodação em nós, pessoas com deficiência, e deveria causar incomodação em toda a sociedade, é que nós temos direitos que não precisaria nem de lei
para que a gente pudesse acessar. São direitos garantidos já pela própria condição humana de qualquer pessoa com ou sem deficiência. Mas aí, para que o direito possa valer, vai lá o Congresso Nacional, edita uma lei, passa por todo um processo legislativo, a lei entra em vigor. Aí imagina-se o quê? Ela vai ser respeitada. Não é o que acontece. Vem a administração pública, como foi o caso agora na Prefeitura de Taubaté, desrespeita a um só tempo a Constituição Federal, a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, não conferindo um direito líquido e certo. Aí fez certo. A pessoa com deficiência, o professor de educação física, se viu alijado de um direito, tem que recorrer à justiça mesmo. Tem que buscar o direito. Sempre que houver lesão a direito ou ameaça de lesão, tem que buscar a justiça. Felizmente, a justiça foi sensível a essa causa. Mas tem situações que, inclusive, a própria justiça nega um pedido de direito líquido e certo. Até quando é a pergunta que fica no ar, né, Wesley? A gente espera que a gente tenha uma sociedade com uma cultura de inclusão e respeito às pessoas com deficiência. E por falar em direito garantido, vamos ao passe livre, que é um direito que vira e mexe. O pessoal está querendo tirar aí das pessoas com deficiência, mas o que nós vamos falar agora é de uma novidade, de uma melhoria que vai facilitar a concessão do passe livre, Gustavo Torniero. Com certeza, Wesley. A ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disponibilizou a emissão digital do documento. Olha só a novidade. O passe livre deixa de ter prazo de validade. As pessoas com deficiência, com frequência, reivindicam que os documentos para as pessoas com deficiência, para benefícios, não tenham validade, né? E agora, com essa emissão digital, este será o caso. Também não haverá necessidade de carteirinha para o acompanhante. Mas você não precisa se preocupar se você tem a carteirinha física, não muda nada para quem tem a versão impressa. Claro, né, na validade, você precisa ter o documento na validade. O passe livre garante passagens de ônibus interestaduais gratuitas a pessoas com deficiência de baixa renda. Se você quer conferir todos os requisitos, como que você faz para se inscrever, a gente deixou o link aqui na descrição, viu, Wesley? É isso, então entre no link depois que o programa terminar, confira e veja se você tem o direito e solicite o seu passe livre. Agora, tem um negócio aqui que o Agnaldo vai contar pra gente que é um completo absurdo, mas comissão aprova projeto que exige obrigatoriedade de aval da justiça para esterilização de pessoas com deficiência intelectual. Vai lá, Agnaldo. Pois é, o tema polêmico e está dando o que falar, Wesley. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que exige autorização judicial para esterilizar cirurgicamente pessoas com deficiência mental e intelectual que não possam exprimir sua vontade. Além disso, o texto também passa a exigir consulta ao Ministério Público antes do procedimento. A Lei de Planejamento Familiar, que é lá de 1996, já prevê a consulta à justiça antes da esterilização de pessoas caracterizadas no texto como absolutamente incapazes. O relator do projeto, deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade, afirmou que a aprovação do projeto traria mais segurança às pessoas com deficiência. A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família e de Constituição e Justiça. Muita gente está tratando esse projeto de lei como um projeto de eugenia, Wesley, que é aquela situação onde se quer eliminar um grupo da população brasileira. Salvo engano, o senhor que é operador do direito, isso vai contra a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, contra a própria Lei Brasileira de Inclusão. E aí, hein? Exatamente. A previsão já existe desde 96, né? Como eu disse aqui na Lei de Planejamento Familiar, e já é uma aberração esse dispositivo continuar vigente, porque a partir do momento que você tem
a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi ratificada aqui no Brasil, e a gente sempre fala isso, faz questão de dizer, a Convenção não é uma lei qualquer, ela tem status de emenda à Constituição, ou seja, a lei máxima do Brasil. Ela fere também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que surgiu em 2015, fere a própria Constituição Federal, e ela está vigente desde 96. E agora vem uma situação que, para muitos, é até para melhorar, né, a condição da pessoa com deficiência, mas, na verdade, a aberração continua ali. É uma lei que não poderia ter sido recepcionada pela nova normativa constitucional, Wesley, mas está vigente no nosso país. E só um dado, agora, recentemente, esse ano, esse mês, inclusive, no Japão, pessoas com deficiência intelectual, elas foram indenizadas por causa de uma lei semelhante a essa, também lá da década de 90 no Japão, que lá foi considerada em desacordo com a Constituição japonesa. Então, as pessoas, depois de muito tempo, mais de 20 anos, estão sendo indenizadas por causa disso. E o Brasil está discutindo esse projeto de lei no Congresso Nacional, que já passou por comissões, inclusive pela Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em pleno 2024, hein, Gustavo Torniero? Em pleno 2024, e eu acho interessante que o legislador pode até ter uma boa intenção ali de incluir o MP, tem que consultar o MP, mas a gente sabe que na prática isso acaba não acontecendo, denúncias são mais difíceis de serem feitas por pessoas com deficiência, então eu acredito que deveria haver, e aí eu não conheço exatamente todos os parâmetros jurídicos para isso, mas para revogar essa previsão da lei de 1996, se não me engano, que foi que o Agnaldo trouxe para a gente, e não de aprimorar ou de melhorar, porque não há como melhorar, né, Wesley? É isso, vamos seguir atentos, vigilantes e contaremos tudo aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora eu vi por que ele escolheu as notícias de número par, é só porque tem a Globo aqui, trainee para pessoas com deficiência na Globo, Gustavo Torniero. Olha, foi o Agnaldo que escolheu primeiramente, viu? Mas tudo bem, mas tudo bem. É uma oportunidade de vagas afirmativas muito importante num grupo de mídia que muitos querem atuar, que muitos desejam atuar. Então, fique ligado nessa notícia, que é o primeiro programa de trainee da Globo voltado exclusivamente para pessoas com deficiência e pessoas negras. É o primeiro. Pois é, a instituição, o grupo de mídia existe há muito tempo, mas este é o primeiro. A empresa quer melhorar a diversidade, em especial nos cargos de liderança. Então, é um bom motivo, né, de ser o primeiro programa de trainee. Olha só os detalhes. Vai ter duração de 18 meses esse programa de trainee. Vai ter início em janeiro de 2025. As inscrições vão até o final de julho. Julho. Então, fique ligado, fique ligada. Quais são os requisitos? Tem que ter maior de 18 anos e ter se formado entre dezembro de 2020 e dezembro de 2023. Então, é só para a galera mais jovem, viu, Wesley? Eu me sinto um pouco velho falando isso, porque eu me formei em 2017, então eu já estaria fora desses pré-requisitos da Globo. Os candidatos e candidatas poderão atuar nas áreas de negócios, tecnologia e gestão corporativa. A gente colocou aí na descrição também o link para você se inscrever, para você saber quais são os outros detalhes desse programa, tudo certinho, e para você poder compartilhar também com seus amigos, colegas, familiares, enfim, para poder compartilhar aí com a galera, viu, Wesley? Realmente o senhor está velho, hein, Gustavo? Quem diria que aquele rapaz que eu conheci com apenas 10, 11 anos. Um dia eu vou colocar aqui no nosso De Olho na Inclusão a Não voz vai, de não vai Gustavo não. Torniero Não. quando ele era pequeno. Você já ouviu, Agnaldo?
Não, não, mas quero muito ouvir, Wesley. Traga para cá. Se eu não colocar aqui no nosso De Olho na Inclusão, eu vou mandar no nosso grupo da Isso. ONCB para todo mundo conhecer Gustavo Torneiro, pequenininho, com Era voz fofo, né, anasalada. Wesley? Ou como era fofo. Com voz anasalada. Era um querido, agora nem tanto. Mas deixa isso para lá, vamos falar do Ministério da Saúde, que cria grupo de trabalho sobre autismo. Vai lá, Aguinaldo. É isso mesmo. O Ministério da Saúde terá um grupo de trabalho para estruturar ações para a população de pessoas autistas. Segundo o governo federal, o objetivo é estruturar ações coordenadas entre as secretarias da pasta. Entre os temas a serem debatidos estão novos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tecnologias, qualificação de profissionais e recursos para os centros especializados em reabilitação. O grupo de trabalho vai atuar por 1 ano a partir da publicação do ato normativo que indique seus participantes. Ele contará com encontros mensais e poderá ter reuniões extraordinárias durante este período. O tema é bastante relevante mesmo e é preciso ações dessa natureza para tratar das pessoas, né, do público de pessoas autistas, Wesley. Ah, meu caro Aguinaldo, boa iniciativa e quando é boa a gente compartilha com todo mundo aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora, o que não anda bem é a internet brasileira tem problemas de acessibilidade. Gustavo vai me trazer mais novidades sobre isso. Aliás, não é novidade, né? Piorou aí a internet brasileira, Gustavo? Piorou, viu, Wesley? Eu acompanho essas pesquisas, estudos feitos pelo Movimento Web para Todos em parceria com a empresa Big Data Corp, e é inacreditável como passa ano, vem ano, e as manchetes são quase as mesmas, porque a gente tem pouca mudança no cenário de acessibilidade digital para pessoas com deficiência no Brasil. Essa é a quinta pesquisa do Movimento Web para Todos sobre a experiência de pessoas com deficiência nos sites, né? A experiência de uso dessas pessoas com deficiência. Nesse ano, eles perceberam, né, ali catalogaram que existem 26,3 milhões de websites ativos na internet brasileira, um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Se aumentou o número de sites, a gente também teve, com esse aumento, uma piora na acessibilidade digital. Apenas 2,9% dos sites passaram em todos os testes. No ano passado, eram 3,3%. Não é uma diferença tão grande, viu, Wesley? Teve uma piora, mas a gente continua sempre com esses índices muito baixos. Para não falar que a gente não tem uma notícia boa, tem um destaque positivo, segundo o Movimento Web para Todos. É a categoria de streaming, que teve o melhor desempenho, com mais de 9 pontos percentuais de melhora em todos os testes ali realizados pelo Movimento Web para Todos. Já no caso dos sites governamentais, Wesley, olha, 90% apresentaram algum problema de acessibilidade. No ano passado, esse número era maior ou menor, Wesley? O que você acha? Ah, eu acho que era menor, vai. Vou chutar Era aqui. menor? Acho que era menor. Em 2023, esse número era de 97,7%, ou seja, piorou ainda mais a acessibilidade dos sites governamentais no Brasil. O Agnaldo estava falando da Lei Brasileira de Inclusão, que não é aplicada, que não é cumprida muitas vezes pelas instituições públicas, privadas. Pelo visto, também não é cumprida pelo governo, viu, Wesley? Não é cumprida pelo governo, viu, Aguinaldo? E aí fica difícil, viu? Esse é o número que mais chama a atenção. É claro que a gente espera a acessibilidade em todos os ambientes virtuais, né, seja de empresas públicas, privadas, mas chama muito a atenção quando a gente está tratando do governo, né, que não está oferecendo sites acessíveis, justamente porque cabe ao governo planejar e executar políticas públicas de acessibilidade. Aí, quando você vê instâncias governamentais não tendo esse cuidado, desrespeitando, como o Gustavo falou, a lei brasileira de inclusão, a gente fica
como gosta de dizer o pessoal do interior, a gente fica num mato sem cachorro, Wesley. Pois é, já que estamos falando de acessibilidade no site que não é acessível, tem iniciativas que transformam ou tornam equipamentos acessíveis. É o caso do Soina, o selo ONCB de Inclusão e Acessibilidade, que certificou mais uma máquina de cartão de crédito, dessa vez da Gertec. Aconteceu lá no Agorinha, que Agnaldo Borcati foi o mediador. Que sucesso que foi, hein, Agnaldo? Foi sensacional o evento como um todo e esse momento foi muito especial, o momento da certificação da máquina de cartão de crédito e débito da Gertec, com a presença de representante da empresa. Foi um momento muito especial. Me sinto muito honrado de ter feito parte não só da cerimônia, mas também parte do grupo de trabalho, né, que conferiu essa certificação, juntamente com o nosso Danilo Ferrari, que também faz parte aqui da nossa equipe do De Olho na Inclusão. A cerimônia de certificação aconteceu lá no Encontro Nacional Agorinha. O senhor também esteve presente, Gustavo? Não presencialmente nesse dia, viu, Wesley? Mas escutei, estava na escuta. A gente também teve depoimento da Magda Paiva, falando das experiências dela negativas com a compra de produtos, de brinquedos, enfim, em diferentes lojas para a utilização de máquinas de cartão. Foi bem interessante, muito importante essa certificação, viu, Wesley? Gustavo, assim como muitas pessoas deste Brasil e do mundo, assim como Wesley Gamaliel, acompanhou a transmissão pela rádio ONCB. E a gente vai mostrar para você agora como é que foi a certificação, como é que tudo aconteceu. Confira. Me chamo Lúcio Nelson da Silva. 20 centavos. Sou de Manaus, Amazonas. R$ 20,85. Gostei aqui da iniciativa. Confirmar valor de R$ 20,85. Confirmado. Forma de pagamento. Digite 1 para crédito, 2 para débito, 3 para cancelar. Eu, como um empreendedor, Crédito. trabalho na área de cosmético. Confirmar valor de R$ 20,85 na modalidade crédito. Digite 1 para sim e 2 para não. Insira, aproxime ou passe o cartão. Essa máquina vai ser tanto útil para mim e para o cliente também. Processando. Digite sua senha. Eu rodo esse Brasil todo, a gente nunca consegue encontrar uma máquina dessa. Então a iniciativa está de parabéns e espero que esse produto chegue a todo o povo do nosso Brasil. Aprovada. Retire o Quero cartão. mais uma vez passar a palavra e a condução da cerimônia para o presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, Beto Pereira. Quero agradecer à mesa, ao dispositivo aqui de honra por continuar formado conosco nesse momento tão especial. Eu convido o nosso diretor de Relações Institucionais, Carlos Ferrari, para uma breve fala. O Soina, uma certificação que, no primeiro momento, como a ideia desse encontro, nasce numa troca de ideias, nasce como uma boa ideia, só que para uma boa ideia virar algo concreto, ela precisa de substância, de consistência. A primeira coisa que a gente fez foi pesquisar. Será que essa boa ideia é viável? Existe? E aí a gente descobriu que tem muita certificação acerca de acessibilidade ao redor do mundo, mas nenhuma certificação acerca de acessibilidade que considere as especificidades da cegueira, da baixa visão. Quem avalia o produto, quem testa o produto, são pessoas cegas com baixa visão. Então eu vou pedir agora para que o Milton faça a sua fala e também apresente rapidamente como que é esse processo de pagamento acessível com esse dispositivo da Gertec. Nós, em equipe, desenvolvemos uma sistemática onde nós avaliamos os aspectos físicos do equipamento, ou seja, o hardware, e os aspectos do programa. O programa em si, o sistema, o aplicativo, em interação com os recursos de acessibilidade, tanto para nós, pessoas cegas, quanto para a baixa visão. Em cima disso, nós construímos um questionário, onde a equipe de testers ia dar ali uma avaliação, uma avaliação qualitativa. Então, isso foi feito em 3 etapas.
E a partir dessas 3 etapas nós avaliamos sempre esse mesmo barema e chegamos à conclusão, né, que a Gertec ela sim merece a certificação por um produto que ela entrega. Nesse dia 1º de julho, nas dependências do Comitê Paralímpico Brasileiro, no evento de empregabilidade, inclusão, acessibilidade e consumo acessível, a Organização Nacional de Cegos do Brasil tem a honra de convidar a diretora executiva da empresa Gertec, Ana Maria Garcês, para receber o selo de inclusão e acessibilidade da Organização Nacional de Cegos do Brasil, SOINA, na modalidade ouro, pelo fato do dispositivo ter cumprido a maioria dos requisitos de usabilidade, inclusão e acessibilidade. Ana? Imenso prazer que falo em nome de todo esse time nosso aqui, ao receber o selo ONCB de Inclusão e Acessibilidade. Inicio esse agradecimento falando da trajetória da Gertec, que é uma empresa brasileira e há mais de 34 anos tem compromisso com inovação, qualidade, inclusão em meios de pagamento e também automação comercial. Esses compromissos foram considerados no terminal de pagamento GPOS 760, que não apenas facilita a operação do pagamento, mas também promove autonomia e independência para pessoas cegas ou com baixa visão, possibilitando acessibilidade tanto para o consumidor como para o operador do GPOS 760. Neste último caso, a inclusão de mais pessoas no mercado de trabalho. Por isso, o SOINA, na categoria ouro, é prova de compromisso da Gertec com a inclusão e do impacto positivo da tecnologia traz na vida das pessoas. Expresso agradecimento especial ao MCB e a cada um dos envolvidos nesse processo de certificação. Com a constante colaboração de parceiros, clientes e colaboradores, a Gertec se orgulha em poder proporcionar cada vez mais a inclusão de todos. Muito obrigada. Há muitos anos que nós, no segmento, reivindicamos por uma máquina desse tipo, que interaja com a pessoa cega ou com baixa visão. E essa máquina está aqui. Faço votos que as operadoras de cartão aprovem essa modalidade e que nós possamos adquirir esse tipo de equipamento para que possamos sim ter nossa independência também com máquinas de cartões. É uma experiência maravilhosa essa maquininha, que eu acho que as operadoras deveriam acatar esse pedido, esse tipo de sistema, porque facilita muito quando o deficiente visual vai comprar alguma coisa. Eu acho que uma das partes mais importantes de ser um cidadão, de ser uma pessoa, é poder executar as próprias compras, as próprias coisas, gerir a própria vida, e essa máquina é um passo muito importante em direção a essa independência que a gente precisa. Este vídeo foi editado por uma pessoa cega. Tá aí a certificação de mais uma máquina de cartão de crédito. Agora, Gustavo Tornier, não tem desculpa, viu, para não dar acessibilidade às pessoas com deficiência nas baladas que o senhor frequenta, viu? Eu achei que não ia... Wesley, eu juro que eu achei que você ia falar que não ia ter desculpa para eu negar pagar alguma coisa. Mas não, né? Você não foi por esse caminho, né? Não, mas é que você se entregou. Você tem dificuldade em pagar uma cerveja, um café para os seus amigos. Mas dessa vez eu iria te poupar, mas posso incluir isso também. Não tem desculpa para negarem você, para você ir à balada e pagar com acessibilidade, e nem para você pagar uma cerveja ou um café para mim e para o Aguinaldo, viu? É justo, viu, Wesley? Um dia eu vou pagar aí para vocês numa próxima oportunidade. Quando fala próxima oportunidade, Aguinaldo, você sabe que não vai vir nunca, né? Não virá, realmente não virá. Vamos ficar aí no aguardo dessa próxima oportunidade. Agora, interessante, Wesley, que essa certificação nos abre uma oportunidade também de exercer uma pressão
né, no sentido de um incentivo, não vamos falar pressão, um incentivo para que essas máquinas sejam adquiridas e que possamos encontrar essas máquinas com certificação do SOINA no comércio regular, né? Quando a gente vai lá no restaurante, o Wesley, quem sabe, vai me pagar uma cerveja um dia, mas e quando ele for fazer isso, ele poder usar uma maquininha acessível e não precisar pedir para alguém digitar a senha, né, Wesley? Com certeza. E ó, para você que acompanhou o vídeo aí, tem a descrição aqui no nosso canal do YouTube e a ordem das pessoas é exatamente a mesma que está escrita aqui na descrição do nosso vídeo de olho na inclusão, certo? Antes de ir embora, quero colher aqui os palpites dos senhores para a Copa América. Brasil tá fora, mas temos Argentina e Colômbia. Você, Gustavo, prefere o Messi ou a Shakira? Nenhum dos dois, viu, Wesley? Mas eu vou te falar que vou chutar aí, eu vou chutar que a Colômbia vai ganhar de 2-0 da Argentina com 2 gols do James Rodrigues, que não joga nada no São Paulo, mas tá jogando tudo na Colômbia. O cara tá sonhando muito, Aguinaldo. Você que entende tudo de futebol, tudo, absolutamente tudo. É muito sonho, né? Agora ele deu uma viajada. E, ó, deixa eu dizer uma coisa, hein? James Rodrigues só joga na Colômbia, e não adianta o São Paulo querer achar que ele vai fazer alguma coisa que não vai rolar. E nessa final da Copa América, Argentina 3-1. Semana que vem estaremos aqui com o resultado. Vamos ver quem acertou, se foi Aguinaldo ou se foi Gustavo Tornier. Olha, eu vou atrás de Gustavo na Colômbia, mas acho que quem vai ganhar é a Argentina. Torço para a Colômbia, mas eu estou com os pés no chão, viu? Vai dar Argentina, infelizmente. O nosso De Olho na Inclusão fica por aqui. A gente volta semana que vem com mais notícias de inclusão e acessibilidade aqui no nosso canal do YouTube, ONCB na Rede. O Aguinaldo, você escuta lá na Rádio ONCB com o Momento Paralímpico a qualquer momento da nossa programação. Certo, Aguinaldo? Exatamente, a qualquer momento falando sobre os esportes praticados por pessoas com deficiência, especialmente os esportes paralímpicos, e esse ano é ano de Paralimpíadas. E tem algumas boas entrevistas também na Rádio ONCB, o som de todas as vozes. Estou indo para Brasília, hein? Estou arrumando minhas malas, estarei junto com Marcos Aurélio de Carvalho para a transmissão, né, para trazer lá as notícias sobre a 5ª Conferência Nacional das Pessoas com Deficiência. E eu estarei lá junto com vocês também, representando o estado de São Paulo como delegado do estado de São Paulo, um dos 88 delegados aqui do nosso estado. Estarei lá com vocês, acompanhando o trabalho e colaborando também, por que não? Agora, Gustavo Tornier, você encontra nas baladas de Vila Madalena, certo, Gustavo? Não mais, viu, Wesley? Faz um tempo, mas me acompanha também na Rádio ONCB com as nossas entrevistas. Tenho bastante entrevista lá, assim como Aguinaldo, Lorena, Marcos Aurélio. Então, nossa programação também está recheada de conteúdo. Começou a namorar, é isso mesmo. Bem-vindo ao clube de Wesley, Aguinaldo e Companhia Limitada. Um abraço para todo mundo. Tchau! De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.